Gente, olha as folhinhas aqui das árvores caindo. Parece que tá nevando. Olha só que lindo. Será que vocês estão vendo? Que coisa linda. Tá vendo ali aquele prédio? Foi onde a gente foi, no Adam Lookout. E aí de lá a gente via o nome Amsterdã, lembra da estação central? Aí a gente tá exatamente embaixo agora do nome, ó. Olha só. Nem dá pra ver, né, que tem escrito o nome Amsterdã. Tem que sair pra poder ver. Oi gente, e aí, tudo bom? Então, mais um dia aqui na Holanda e mais uma cidadezinha que a gente veio conhecer. Estamos aqui na cidadezinha de Edam, fica mais ou menos meia hora de ônibus de Amsterdã. A gente pegou um ônibus lá na central até aqui. E essa cidadezinha, ela é famosa porque ela produz o queijo tipo Edam, que é o nome da cidade. E vocês sabiam que esse queijo tem uma relação com Pernambuco? Um pouquinho de história do Brasil. Quando os portugueses e os holandeses estiveram no Nordeste, né, um dos produtos que a nobreza, né, de Portugal comprava da Holanda era o queijo do tipo Edam, produzido aqui nessa cidade. E ele ia de navio lá pro Brasil, lá pra Pernambuco. Durante a viagem, né, de navio, duravam vários dias, né, o queijo ia se modificando, né, as características do queijo, e aí ele chegava lá no Brasil com o sabor um pouco diferente, né. E aí, como ele era consumido pela nobreza, ele virou, tipo assim, um sinal de status, né, que é até hoje em dia, porque ele é bem caro. E aí a gente só consome, e aí todo mundo queria consumir esse queijo pra ficar parecendo bem chique, como o povo da corte, né? Foi aí que ele ficou conhecido no Brasil como o queijo do Reino de Portugal. E aí em 1850 ele começou a ser produzido em Minas Gerais, porque dois técnicos holandeses foram lá para ensinar todo o processo de fazer o queijo do tipo Edam, para que ele não perdesse as características, né, e ele ficasse com o sabor original no Brasil. E essa é a história do queijo do Reino, que é super conhecido no Brasil e principalmente em Pernambuco. A gente consome muito queijo do Reino. 80% da produção de queijo do Reino no Brasil é consumido em Pernambuco. E aí foi isso que me fez vir aqui na cidade de Edam provar o queijo do Reino original, né, que veio daqui. Então vamos comer o Edam Cheese em Edam. E gente, é uma cidadezinha super linda, bem pequenininha, bem calminha, sabe? Bem vibes de interior, e é muito pertinho de Amsterdã. Eu contei a história do Edam Cheese no Brasil, né? E aqui em Edam tem a história do queijo Edam. Então agora a gente vai aqui para saber um pouquinho da história do queijo em si. Vamos embora lá. Pegamos o áudio guia agora. Logo aqui no começo tem uma timeline falando um pouco primeiro da história da cidade, e aí dizendo que a cidade foi fundada em 1357, e aí ele vai contando até chegar a história do queijo mesmo, entendeu? Tipo, como foi a transformação até chegar a história do queijo. E olha, minha gente, em 1850 já se fazia o queijo com menos gordura já. Em 1916 teve uma enchente aqui na cidade, que ó, como é que ficou aqui. Mas que eles conseguiram salvar os queijos e as vaquinhas ficaram salvas numa igreja, dentro da igreja. Tem vários queijinhos com várias perguntas, e aí você escuta aqui a pergunta e depois abre para saber a resposta, né? Aí tem sempre uma coisa relacionada.
E aí, esse daqui, que era o que eu queria saber. Que é porque, tipo, tem amarelos, né? E tem o vermelho, que é o queijo do reino, ele é vermelho, né? Lê a resposta aqui. Eles usavam alguns pigmentos para fazer o amarelo e o vermelho também. O do vermelho, eles usavam aqui Popseed, que é dessa florzinha, que é super comum aqui, a gente viu. Algumas aí na rua. Ou então Pernambuco Wood, que na verdade é o pau-brasil, né? É por isso. Tem um lugarzinho pra tirar foto, ó. Say cheese! Tem uma parte que tem todos os rótulos, né? Das embalagens aí do Eden Cheese pelo mundo. E não achei aqui a do Brasil, do meu país, Pernambuco. Falou da tinta do Pernambuco Wood e não falou e não tem aqui o selo, vou trazer. Agora aqui tem uma embalagem do queijo que é muito parecida com as que a gente vê lá em Recife para comprar. E é muito parecida essa daqui. E com a lata, né? Pra não amassar, né? O queijo. Então ele protege bem. Aqui no final tem uma super loja aqui pra você comprar os queijos. E dá pra experimentar também. Vou experimentar o Eden Cheese pra ver se é parecido com o gosto do queijo do reino lá de Pernambuco. Vou provar agora. O cheiro é bem parecido. Vamos? Você vai comendo e vai ficando igualzinho, o gosto é igualzinho. Tô aprendendo direitinho lá no Brasil. A gente comeu o normal e aí esse agora é o envelhecido. Eu acho que esse ainda é mais parecido com o que a gente tem lá em Recife. Bem mais parecido esse envelhecido. Minha gente, tem um licor de queijo aqui. Nunca vi isso, tô chocada passada. Dave falou pra eu provar esse daqui, truffle. Dave, que delícia. Meu Deus, muito bom. Fazer na feira, né, Dave? Já achei tua casa, Dave. Nossa casinha aqui, ó. Jardinzinho. Aqui ia ser meu escritório. E o teu ia ser ali. E essa casa aqui tem uma entrada pro gatinho, ó, na porta. Gente, que coisa mais fofa. Cadê o outro gatinho? Cadê? Meu Deus, achei minha casa, gente. Achei minha casa aqui em Eden. Olha aqui, porta vermelha, florzinhas. Casa linda, tá? Tem um wisteria também, meu Deus, é a minha casa.
A gente parou aqui no lugar porque David já queria tomar o quê? Sorvetinho dele. Pegasse de quê, David? Limão e rum com passas. Eita, eu adoro rum com passas, nem vi que eu tinha pego um desse. O de baixo é de rum com passas. Olha, peguei aqui um cafezinho. Sempre vem, minha gente, um biscoitinho. Gostei disso aqui. Sempre vem um biscoitinho. E peguei uma tortinha aqui também. Agora, minha gente, começou uma ventania aqui. Não tá frio, tá tipo 20 graus. Mas tá um vento muito forte. Muito. E é aqui bem pertinho do museu lá do Eden Cheese, tem onde era o mercado de queijos. Aqui que é o Cass Market. E é de 1778. E aí tem aqui uma escultura mostrando como que o queijo era transportado, né? Pra colocar nos navios e tal. E aí tem uma casa aqui com uma placa aqui, só que tá tudo em holandês, né? Aí tem o David tá usando o Google Translate aqui, que ele pega a placa e ele traduz tudo da placa. E aí a gente consegue entender. E aí aqui era a Casa Fundação da Sociedade para Uso Geral. E essas calçadas aqui, que só cabe uma pessoa, ó. Não cabe duas pessoas, só uma só. Ó, estamos esperando o ônibus agora aqui na estação. E aí só pra vocês verem que aqui também tem um estacionamento de bicicleta. Então, sei lá, o povo vem de casa, deixa a bicicleta aqui, pega o ônibus e vai pra Amsterdã. Aí chega aqui, pega a bicicleta e vai pra casa. Ou ao contrário, né? Sei lá, se alguém trabalhar aqui, aí vem de ônibus, deixa a bicicleta aqui, vai pro trabalho, né? E depois volta e pega o ônibus e vai embora. Realmente, assim, a bicicleta faz parte do dia a dia de todo mundo aqui. O ticket do ônibus dá pra comprar dentro do ônibus mesmo. E dá pra pagar com cartão também. Eles não aceitam dinheiro, é só cartão. Então fica a dica aí pra vocês. Então já estamos de volta em Amsterdã. Hoje David teve que voltar bem cedo por causa de uma reunião. E aí, tipo, agora são 4 horas da tarde. E aí eu vim aqui dar uma voltinha no parque. E tô indo encontrar com a seguidora. Ela mora aqui. E aí eu tô indo me encontrar com ela agora. E aí a gente vai tomar um cafezinho. Queria só dizer que eu amei conhecer Edam. E a história, né, do nosso querido e amado queijo do reino. Eu não sou muita pessoa fã de queijo, mas assim, queijo do reino é uma unanimidade. Não tem como não gostar de queijo do reino, minha gente, porque, olha, é bom demais. Então, assim, e lá em Recife tem tipo coxinha de queijo do reino, tem tudo de queijo do reino. Então, como muito, quando eu tô em Recife, eu como muito queijo do reino. Foi muito legal poder conhecer a origem, né, desse queijo que a gente ama tanto. A gente geralmente come mais no Natal, esse queijo, porque ele é muito caro, né? Então, assim, tem que ser uma época específica do ano. Então, ele ainda continua sendo uma coisa de status, porque não dá pra comer todo dia queijo do reino.